É fato que morar em um bom lugar é o desejo de muita gente. E é claro que no Brasil existem diversos bairros luxuosos ficando espalhados por diversos estados do país. Mas você já parou para pensar quais são os bairros mais nobres de cada estado? Nesse vídeo, você vai descobrir quais são os bairros mais caros de cada estado do Brasil. Minas Gerais. O estado, que possui cerca de 21 milhões de habitantes distribuídos em 853 municípios, Minas Gerais é um estado economicamente desenvolvido, sendo o terceiro maior PIB do Brasil. Em virtude de suas belezas naturais e de seu patrimônio histórico, Minas é um importante destino turístico brasileiro, com cidades que contam uma importante parte da história do país. Em Belo Horizonte, na capital mineira, é onde ficam localizadas as sedes das maiores empresas do estado, e não é à toa que a cidade atrai diversas pessoas e, consequentemente, os imóveis são bem valorizados. A região central-sul de BH é a região que reúne os bairros mais caros do estado. O terceiro bairro mais caro de Minas Gerais, de acordo com o índice FIPE de setembro de 2020, é o Santo Agostinho, que é um bairro tradicional que possui algumas construções importantes, como a sede regional do Banco Central e o Diamond Mall, um dos shopping centers mais luxuosos da cidade. E talvez seja por isso que o preço do metro quadrado custa, em média, R$ 11.313. E o segundo lugar fica para o bairro Funcionários, que possui o preço médio do metro quadrado estimado em R$ 11.496. Como o próprio nome sugere, o Funcionários foi reservado para as residências dos funcionários públicos de alto escalão que trabalham em Belo Horizonte. É bastante comum as pessoas confundirem a localização do bairro Funcionários com a Savassi, que é o bairro mais caro de BH, pois eles são vizinhos e foram separados oficialmente apenas em 2006. A Savassi, por sua vez, estando em primeiro lugar, é um bairro de classe alta, conhecida pela grande quantidade de bares e por um desenvolvido comércio. É lá também que fica localizada a Praça da Liberdade, um complexo paisagístico e arquitetônico, cartão postal da cidade de Belo Horizonte. E um metro quadrado do bairro mais nobre do estado de Minas Gerais custa, em média, R$ 13.257. Paraná. O estado, que possui em torno de 11 milhões de habitantes e o quinto maior PIB do Brasil, Paraná tem como sua capital a cidade de Curitiba, que é conhecida como cidade modelo da América Latina. Esse reconhecimento se deve ao fato de Curitiba ser uma cidade com inovações urbanísticas e com cuidado ao meio ambiente, possuindo um sistema de transporte público copiado por várias outras cidades, além de ter um índice 5 vezes maior de área verde por habitante do que o mínimo recomendado. E os bairros mais caros do estado do Paraná ficam localizados na capital, sendo o terceiro mais caro o Alto da Glória, um dos bairros de menor extensão de Curitiba e amplamente conhecido pelo seu teor residencial. É nesse bairro que fica localizado o estádio Major Antônio Couto Pereira, ajudando a valorizar a região, que possui o preço médio do metro quadrado em R$ 8.010. E o segundo lugar fica para o bairro Arru, uma região mais tranquila, familiar e com forte presença de imigrantes em Curitiba. E por isso tem uma arquitetura similar à europeia. Os imóveis desse emblemático e tradicional bairro têm o preço médio do metro quadrado avaliado em R$ 8.145. E o bairro mais caro do estado é o Batel, uma região nobre com muitas opções de entretenimento, serviços, gastronomia e praças, além de ser um dos locais preferidos para as saídas dos curitibanos. Os principais pontos de lazer do bairro são a Praça do Japão, o Shopping Pátio Batel, o Shopping Novo Batel, a Sim Galeria e muitas outras atrações. E talvez seja por isso que o preço médio do metro quadrado do bairro mais caro do Paraná é avaliado em R$ 8.541. Alagoas.
O estado nordestino, também conhecido por abrigar praias paradisíacas e com uma população estimada de 3 milhões de pessoas, Alagoas tem como sua capital Maceió. A capital alagoana é a sexta mais populosa cidade do Nordeste, estando vivendo um intenso crescimento econômico e infraestrutural, além das festividades realizadas na cidade anualmente atraírem uma enorme quantidade de turistas. A cidade também é um local convidativo para se morar, abrigando os 3 bairros mais caros de Alagoas. O terceiro bairro mais caro do estado é o Jacarecica, que é conhecido por sua praia apropriada para a prática do surf devido às altas marés, além de possuir uma orla rodeada de bares e restaurantes, o que contribui para a valorização dos imóveis na região, atingindo o valor médio de R$ 5.672 por metro quadrado. Já o segundo bairro mais valorizado de Alagoas é o Guaxuma, região ideal para quem procura tranquilidade e contato com a natureza, sendo uma praia que reúne charmosos quiosques, o que explica o elevado preço do metro quadrado de, em média, R$ 6.101. E o bairro mais caro de Alagoas é o Pajuçara, que possui uma das praias mais bonitas e visitadas de Maceió. No mar desta praia existe uma formação rochosa submersa logo abaixo da superfície da água, o que proporciona uma espécie de piscina natural, fazendo com que a praia seja reconhecida como joia do turismo alagoano. E não é à toa que o preço médio do metro quadrado para morar perto desse espetáculo da natureza é cerca de R$ 6.631. Rio Grande do Sul. Localizado na região sul do país, fazendo fronteira com a Argentina e o Uruguai e possuindo mais de 11 milhões de habitantes, o Rio Grande do Sul tem como sua capital a cidade de Porto Alegre, onde ficam os bairros mais caros do estado. Na capital gaúcha, quase 40% da população vive em apartamentos e, mesmo apesar de ser a segunda capital mais verticalizada do país, Porto Alegre também consegue ser uma das cidades mais arborizadas do Brasil, sendo uma mistura de urbanização das grandes metrópoles com a calmaria da natureza. O terceiro bairro mais caro de Porto Alegre é o Jardim Europa, um bairro novo e planejado que concentra as principais construtoras de alto padrão, com condomínios equipados com uma infraestrutura luxuosa. Os moradores desse bairro podem desfrutar da tranquilidade do Parque Germânia e com toda a estrutura do Shopping Iguatemi Porto Alegre, e talvez seja por isso que o Jardim Europa é um dos bairros que mais se valorizou na última década na cidade, com o preço médio do metro quadrado avaliado em R$ 8.997. Já o segundo bairro mais valorizado da capital gaúcha é o Pedra Redonda, que recebeu esse nome devido ao formato das rochas encontradas em sua orla. O Pedra Redonda é um bairro nobre e tradicional, mas que, diferente de seu passado, não tem uma praia acessível para banhistas, possuindo atualmente águas muito poluídas. Mas isso não foi o suficiente para impedir que o bairro continue bastante valorizado, com o preço médio do metro quadrado custando R$ 9.195. E o bairro mais caro do Rio Grande do Sul é o Três Figueiras, um local com ruas tranquilas e arborizadas, não sendo coincidência que uma espécie de árvore dá nome ao bairro. Os Três Figueiras é um bairro clássico que abriga colégios particulares da elite gaúcha e é delimitado pelas principais avenidas do eixo econômico e empresarial da cidade. O bairro mais caro do estado é onde possui a maior renda per capita de Porto Alegre. E não é à toa que o preço médio do metro quadrado é avaliado em R$ 10.900. Distrito Federal. O Distrito Federal possui o maior PIB per capita do país, com R$ 79 mil por pessoa, sendo quase 3 vezes maior do que a média nacional. O estado é a maior unidade federativa brasileira, não possuindo municípios, apenas a capital Brasília, onde fica localizado o alto escalão do poder público do país. Brasília foi construída de forma planejada com contribuição do arquiteto Oscar Niemeyer,
no governo do presidente Juscelino Kubitschek. A cidade, que abriga os mais altos salários do serviço público brasileiro, tem como terceiro bairro mais caro o setor sudoeste, uma região administrativa que conta com o famoso Parque da Cidade Sara Kubitschek, o maior parque urbano da América Latina. E não é à toa que o preço do metro quadrado para morar nesse bairro é em média R$ 9.459. Já em segundo lugar está o bairro Parque Sul, uma região recente de imóveis residenciais com diversos prédios altos de fachadas modernas e arquitetura arrojada, além de ter atrações como o Parque Shopping e Shopping Casa Parque, o que contribui para a região ter um metro quadrado avaliado em R$ 9.748.000. E o bairro mais caro de Brasília é o setor noroeste, que é uma região formada por 20 quadras residenciais distribuídas de forma estratégica, com o intuito de conservar ao máximo a vista livre e ainda aproveitar o melhor da iluminação e ventilação natural. Esse bairro foi o último setor habitacional a ser construído na área tombada como patrimônio histórico e cultural da humanidade, o que justifica o alto valor médio de R$ 11.083 por metro quadrado. What you're giving, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed.